Olá, povo abençoado. Sou o pastor Sérgio. Estamos nessa transmissão abençoada. Estou representando a Associação das Igrejas Evangélicas no Brasil. É um prazer estar aqui com vocês. O nosso tema de hoje, a nossa conversa é sobre corrupção. Pastor, você vai falar de corrupção? Sim, mas eu vou usar a Bíblia. Eu não vou usar campo jurídico, porque eu não sou profissional dessa área, ainda que eu seja professor, mas não sou do campo jurídico. Quem é do campo jurídico é o José, uma pessoa que eu sigo no YouTube que tem um canal Portal do José. Ele sim, professor também, e a área dele é jurídica. Vai falar desse tema com mais contundência, tem mais habilidade e muito mais conhecimento que eu no campo jurídico. Agora, eu sou pastor, a minha ferramenta é a Bíblia. Eu quero usar a Bíblia para a gente bater um papo, conversar um pouquinho sobre esse tema que encontramos em muitas partes, cartas, em livros da nossa Bíblia. Amém? Então vamos lá. E o tema é corrupção. Gente, atendendo até alguns amigos, filiados, associados, membros, sempre perguntando, questionando, e uma coisa que eu prestei bastante atenção, muitas pessoas, eles não ligavam muito para essa questão, principalmente ligando corrupção e a política, mas o cenário atual do Brasil está despertando o interesse de muitas pessoas. De uma certa forma é bom. Não é bom porque a gente está vendo muita coisa errada. Porque as redes sociais hoje é o caguete, né? Redes sociais a gente sabe tudo. E não falta é pessoas para notificar, filmar, enviar, postar. Então hoje todo mundo está sabendo de praticamente tudo. É muito bom. E, como eu falei, muitas pessoas estão se despertando. Muito bom isso. E como ele está se despertando agora, logicamente, ele precisa saber, conhecer muita coisa. E as perguntas são inúmeras. E eu quero falar um pouquinho sobre esse assunto. Bom, gente, corrupção. O que a Bíblia diz sobre isso? Vamos lá? Então, procurando as Escrituras, nós vemos, por exemplo, eu vi 43 versículos bíblicos falando sobre corrupção. Pode ser que exista até mais. Eu consegui achar 43. Olha, eu procurei bastante e nós vemos que a Bíblia ela é clara a respeito à corrupção e ao corrupto. Eu não vou poder falar porque não tem tempo de falar os 43 que eu achei. Mas eu selecionei alguns aqui para a gente meditar um pouquinho. Bom, vamos lá. A segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 20, diz assim: Portanto, se, depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Amém? Lendo esse versículo, eu entendo que eu ouvi uns anos atrás, muitas pessoas falaram para mim, e até hoje ainda falam ainda, rapaz, não se envolve com política não, você vai se corromper. Não se envolve com política não, você vai se corromper. Escutei muito isso, porque é um tema que eu gosto, já candidato muitos anos atrás, há décadas atrás, mas não deu certo e acabei também não insistindo mais. Mas é uma área que eu gosto muito, até porque eu tenho formação nessa área,
estudei um pouquinho. Eu gosto, mas não tenho envolvimento direto. Eu ouvi muito, mas aqui acabamos de ler Pedro falando com respeito à questão da corrupção do mundo. E o campo político é uma área do mundo. Não quer dizer que só a política tem corrupção, não. A corrupção ela vem em todas, ela está situada em todas as áreas. Mas depois eu vou me aprofundar mais um pouquinho nisso, tá? Mas não é só a política que tem corrupção. As empresas, tá? No dia a dia, no relacionamento. Vai. Então, aqui está falando bem claro. As corrupções do mundo, as coisas de errado, de engano. Quando a gente se envolve, novamente, porque ele foi bem claro, porque quando nós estamos em Cristo, nova criatura somos. Quando estamos em Cristo, nova criatura somos. As velhas coisas se passaram e nós damos passos adiante de coisas novas. E aquilo passou. O que eu era, eu não sou mais. E sigo em frente. Uma novidade de vida. Porém, se lá na frente, essa novidade de vida, eu vier me corromper, Pedro está dizendo aqui que esse segundo estado será pior do que o primeiro. Bem? Mas vamos entender um pouquinho sobre o termo corrupção, a palavra em si, corrupção. Vamos ver? Vamos lá. A corrupção, termo, a palavra, ela é definida como o ato de desvio de poder para obter vantagens pessoais em prejuízo da coletividade. Aí, a corrupção é um desvio de poder, pode ser um desvio de conduta, pode ser desvio de moral, para obter vantagens pessoais, prejuízo da coletividade. No campo político, isso é mais fácil de entender, né? É como as pessoas falam assim, roubou o dinheiro público. O que é o dinheiro público? Da coletividade, é o que a Bíblia diz. O público é da coletividade. Ele roubou, desviou, ele se torna um corrupto. É no campo político para entender melhor. E ela, a corrupção, é considerada um crime grave em muitos países e está frequentemente relacionada à baixa instrução política da sociedade. É onde eu resolvi fazer essa postagem, porque a corrupção ela se tornou assunto devido aos acontecimentos políticos no Brasil. Porém, também, como eu falei anteriormente, havia muito desinteresse das pessoas falarem sobre esses acontecimentos que envolvem tudo isso que está acontecendo no nosso país. O fundamento de faltar um hospital numa determinada cidade, fundamento de faltar uma escola, uma creche uma determinada cidade. Se nós formos nos aprofundarmos, por que não tem,
a gente vai conhecer o que é corrupção. Bem? Então, entendi que o desinteresse ela contribui com a corrupção. Porque se não tem ninguém olhando, se não tem ninguém fiscalizando, se não tem ninguém preocupado, as pessoas vão fazer. Mas se a sociedade, se nós atentarmos para o assunto, para o tema, procurarmos aprender, botar em prática a cobrança, cobrar nossos direitos, se a gente viver com em pleno conhecimento, viver em pleno conhecimento daquilo que deve ser feito no campo político, haverá menos corrupção. A função de cada político, o que um deputado deve fazer? Quais são as suas atribuições? O vereador do seu município, quais são as suas atribuições? O presidente, o senador, o deputado estadual, federal. Se você não se interessa em saber para que ele é útil, por que precisamos ter um deputado estadual, como você vai votar? Você vai votar numa pessoa que você não sabe nem o que ele vai fazer? Então você tem que se inteirar do assunto, porque é por isso que há corrupção. Quando a gente vota errado, nós estamos correndo o risco de colocar mais um para fazer errado. Quando votamos errado, votamos na pessoa errada. Quando votamos consciente, votamos na pessoa certa. Amém? Então está aqui a segunda carta de Pedro. E eu também tenho um outro aqui que eu separei, que é 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, onde o autor, né, para mim é Paulo, tá, gente? Então, ele diz assim, 1 Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 33, ele diz assim o autor: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Amém? No caso aqui, ele está botando a corrupção como uma destruição, uma desconstrução, um poder destruidor. Porque as más conversações, são aquelas palavras maliciosas, elaboradas para o mal, mentirosas. Claro, a mentirosa já é uma elaboração do mal. E ela tem o propósito de corromper os bons costumes. Uma fofoca, uma intriga, isso são conversações, com as más conversações, palavras que chegam para destruir, para separar, para dividir. Então nós precisamos atentar tudo que chega até nós, analisar. Quando nós analisamos o que aquela questão pode proporcionar, nós temos que tomar as medidas corretas. Chegou até mim e fulano falou, mas eu tenho que averiguar se realmente fulano falou. Chegou até mim e fulano fez, eu tenho que averiguar se fulano fez. Senão, ela vai também me corromper. Eu vou lá, vou tirar, rapaz, mas você fez.
sem prova, sem certeza, e vai acabar formando o quê? Uma inimizade entre mim e a pessoa. Se porventura ele não fez, eu se torno errado. Mas porque eu dei crédito àquela conversa que foi preparada justamente para separar eu daquela pessoa. Informações que chegam até mim, quando eu leio assim, a intenção daquela mensagem é eu não gostar daquela pessoa. E isso acontece muito. Chega um comunicado, a gente pode ver aí agora a facilidade do Face, WhatsApp, YouTube, as redes sociais num todo, onde as pessoas lançam um montão de coisas e às vezes aquilo é mentira e a gente fica com raiva. Olha só que homem malvado, olha que coisa horrível. É uma invenção e a gente já toma ódio daquela pessoa. É o que ele está falando. Eu acabo errando também. Mirando com aquela pessoa que se eu não posso irar, eu não posso sentir raiva, eu não posso ter sentimento ruim. O evangélico ele tem que lutar contra essas coisas, mas essa conversação faz ter ira daquela. E às vezes ela nem fez, e às vezes nem ela que ocasionou determinada informação. Mas a intenção, terceiros, é justamente eu não gostar daquilo. Hein? Um outro aqui. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 50. Agora é a primeira carta aos Coríntios. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Olha, aqui ele está falando daquele grande dia. A carne, ela não pode, e o sangue, herdar o reino de Deus. Porque se você ler a intenção do autor, ele é relatar a transfiguração, a transformação, a mutação que a carne vai sofrer naquele grande dia que Jesus ele invocar, chamar, levar a sua igreja. Esse corpo pecaminoso será transladado e transformado num corpo incorruptível. Mas para isso temos que aqui estar buscando se separar. Quando eu falo buscando, é ter a intenção, se esforçar para não viver em corrupção. Porque aquele que ama e deseja a corrupção, ele não vai herdar a incorrupção. Ou seja, essa transformação, esse chamado, não vai acontecer na vida do corrupto. Hein? Irmãos, eu só vou falar mais um, porque eu não vou falar os 43, senão a gente vai ficar aqui horas e horas. O vídeo tem que ser bem curtinho. Eu vou me esforçar aqui para ser bem rápido para passar essa mensagem para vocês. Romanos, carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 21, diz assim: na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos. Quem está relatando a transformação futura, onde está preparado para a santificação dos servos de Cristo, se libertando da corrupção. Amém? Então, esse corpo enganoso, pecaminoso,
ele não tem promessa, sim um corpo incorruptível. Por isso nós procuramos evitar é, estar em meios a contendas, coisas desagradáveis, humilhante, escândalos. Nossa, escândalo então, coisa mortal para nós, porque foi aconselhamento de escândalos e ai daquele que vier os escândalos. Hein? Então tá aí, consegui achar 43 versículos falando sobre corrupção e nós precisamos fugir. E voltando logo no início da minha fala, por isso eu lembro que muitas pessoas, muitos amigos, pastores, irmãos, pastor, tem candidato não, se mistura com política não. Mas hoje eu vejo, né, lendo aqui eu lembro, né, através até mesmo dessas leituras, eles se preocupavam. Mas eu quero dizer aos meus queridos amigos que quem faz um conselho desse é amigo. Isso é sinal que as pessoas não queriam que eu me contaminasse, que eu viesse a me manchar a minha imagem, sujar, né, todo o trabalho que eu faço ao longo de 30 anos no Evangelho, levantando homens e mulheres para o serviço do Evangelho, legalizando a igreja. E as pessoas não queriam que eu parasse com esse trabalho, tendo isso. Mas eu queria aproveitar também essa oportunidade e explicar outra coisa aos meus amigos, as pessoas que estão nos conhecendo agora. E, na realidade, só um detalhe eu queria esclarecer. E a corrupção, ela não é um sistema. A corrupção não é um programa, como muitas vezes pensam. Ah, vai para a política, vai virar corrupto. Não, a política, ela não corrompe ninguém. A política é um sistema limpo, saudável, que é para o benefício da sociedade, e na realidade nada mais é a política que o relacionamento. Mas o campo político, se dividido em setores e posições, um sistema para ajustar o país, para ajustar os poderes, trazer benefício e organização para a sociedade. O sistema é ótimo. O sistema não corrompe ninguém. O homem que corrompe. O sistema não é corrupto. Corrupto é o homem, é o ser humano. O ser humano é corrupto. O ser humano ele chega no sistema político, implanta a sua ideologia, contamina a política. Não é a política que contamina o homem que contamina a política, porque a corrupção não é um sistema. A corrupção, ela é algo pessoal, individual, ela está ligado à personalidade. A corrupção ela está ligada à personalidade da pessoa. Ela provém da índole. A corrupção ela provém da índole da pessoa. E repetindo, não é a política que corrompe ninguém, mas a índole, a malícia, a maldade, ela corrompe a política. Bom, e eu quero também fazer assim alguma. Eu fiz uma pesquisa, tá? Eu fiz algumas pesquisas em muitos países. Esse tema é levado muito a sério, muito mesmo. Nós temos muitos países, tá? Muitos mesmo, não é pouco. Eu não tive como, e nem tem como anotar tudo, mas eu fiz uma pesquisa, eu olhei, eu
Eu busquei várias informações, mas eu vou falar aqui alguns países que levam bem a sério e outros não levavam tão a sério, mas estão implantando normas, tá, e diretrizes para combater a corrupção. Nós vemos no Japão, o sistema penal é bem rígido, inclusive inclui até pena de morte. Na China, existe a lei de supervisão. Essa lei de supervisão, ela já diz a supervisão, a palavra já diz supervisionar, é fiscalizar. E ela busca os infratores e corrige severamente. Na Indonésia, está havendo uma reformulação a partir de 2024, né, que é o ano passado. Essa reformulação nas leis, ela tem a finalidade de diminuir a corrupção na Indonésia. Na Polônia, está se preparando para aplicar nova lei contra a corrupção, ou seja, eles estão lá preparando uma reforma também para combater a corrupção. Na Rússia, foi sancionada de 2008 para cá a lei para coibir as relações escusas entre o setor privado e o governo. Então, eles também estão arrochando, apertando o cerco contra a corrupção. Na Alemanha, tem um sistema robusto que combate a corrupção e não tolera violações de regras. Tá? E a pena é também severa na Alemanha. Na Suíça, possui uma legislação anticorrupção e tem investido contra o nepotismo e a lavagem de dinheiro. Então, a Suíça também está investindo bastante. E assim fui pesquisando, um país, outro país, outro país. Nós temos mais de 190 países. Eu não tenho como falar todos aqui. Peguei alguns, mas eu pude perceber algo. Em todos os países, fala no combate à corrupção. Todos os países, eles estão procurando normas, caminhos para amenizar, combater a corrupção. E repito a minha fala anterior, corrupção não é o sistema, senão trocava. A corrupção ela tem que ser combatida porque isso é algo da índole da pessoa. Não é o sistema que é corrupto, é o ser humano que é corrupto. Então, mesmo que tira um, pode aparecer outro. Mas tem que haver o combate, tem que haver a luta contra. E muitos países estão lutando, combatendo, criando meios, formas, mecanismos para combater o corrupto. A corrupção através do corrupto, caçando os corruptos. Isso em todos os países. E agora, quando eu venho para o Brasil, está acontecendo o contrário. O único país dos mais de 190 que combate a corrupção é o que quer amenizar a corrupção. Não sei se vocês sabem, mas estão tentando aprovar a lei da anistia, ou seja, amenizar os crimes. Isso é um absurdo. Isso coisa assim, eu fico sem palavra, estou tentando achar uma palavra aqui, isto é o quê? Eu não consigo achar uma palavra para testificar do que querem fazer, o único país que querem amenizar os crimes. Hoje estamos passando um momento onde eu poderia também citar que centenas de políticos, eu vou falar com mandato, tá?
Eu não vou falar os que tentaram e não ganharam. Os que foram eleitos, hoje ocupando cadeiras de vereador, deputado estadual, federal, senadores. Pasmem, se conseguirem. Uma grande parte não poderia vir nem candidato. Não poderia vir nem candidato. Porque eles estavam inelegíveis. Sabe-se lá como ou quem. Sabemos sim. Na verdade, tem como esconder isso. Eles procuram um juiz, formulam um argumento e o juiz dá uma liminar para eles virem, mesmo estando inelegível, concorrer. E muitos deles ganharam. Hoje nós temos prefeitos que estavam inelegíveis por causa da justiça, passou pano na corrupção, eles se elegeram. Hoje estão exercendo mandato. Deputado estadual, da mesma forma. Deputado estadual, da mesma forma. Senadores, da mesma forma. Porque, assim, fala-se muito de política. Mas nós precisamos também atentar para o judiciário. A lei, o Supremo, tem que mudar as suas atitudes também. Tem que mudar o comportamento, a forma que eles agem. Não pode um juiz dar uma sentença e o outro revogar. Eu até entendo, não que eu, olha só, que eu aceite, tá? Eu aceite. Mas é muito fácil convencer as pessoas a ir contra um juiz, porque também tem muitos argumentos. Todos esses corruptos, inelegíveis, hoje são candidatos, exercem mandato, porque o juiz deu autorização para aquele infrator vir candidato. Muitos estão exercendo o mandato graças a juízes. Sabe-se lá como? Ele convenceu o juiz de que ele está apto a concorrer se o outro já o tirou, já o condenou. Eu acho que também que esse povo estava aí para cima e para baixo, esses atributos, não que eu vou falar mal, tá? Pelo contrário, eu estou gostando, admiro Alexandre de Moraes. Mas tudo que falaram contra ele, ele era isso, que ele era aquilo, que as pessoas falam, xingam, eu não concordo, e até pelo contrário. Alexandre de Moraes está tentando moralizar o judiciário e até mesmo a política. Porém, por tudo isso que eu já falei aqui, o que ocorre na própria justiça, o povo também está desacreditado da justiça. Quando falo Alexandre de Moraes é ruim, as pessoas acreditam, mas sabe por quê? Esse judiciário também faz muita coisa errada. Infelizmente. Agora, gostaria eu que os demais, que o capítulo dessa história que está acontecendo no Brasil, alertasse todo o campo judiciário do país e que não deixasse também a corrupção entrar. Claro, né? Já falei de onde vem a corrupção. Os corruptos não praticar a corrupção ou não entrar a corrupção no judiciário. Bom, gente, então nós precisamos orar. O assunto que me pediram para eu falar, expressar aquilo que eu penso. E aqui estamos nós, falando o que a Bíblia relata, o que a Bíblia diz, e nós
Com certeza, precisamos fugir desse assunto, mas, ao mesmo tempo, para fugir, devemos ser conhecedor. Então, nós temos também uma política que depende de nós, infelizmente, o judiciário não. Judiciário, a gente não tem como interferir, mudar, transformar, mas a corrupção, corrupto, que quer hoje no Brasil justificar através de programar, formar, criar leis para favorecer eles a ser e continuar sendo corrupto, nós podemos impedir isso. Nós podemos. Sabe como? O voto. Eles estão lá porque nós votamos. E agora precisamos, nas próximas eleições, ter uma consciência de que nós podemos mudar. Não adianta nada você criticar um senador, criticar um deputado estadual ou federal, que ele não presta, que ele não faz nada, que ele é corrupto, mas você votou nele. Precisamos valorizar o nosso voto. 2026 está logo ali. Quem vai tirar a corrupção, quem vai moralizar a política no Brasil somos nós. Porque através do nosso voto, do meu voto, do seu, é que eles estão lá. Não espere que vai acontecer um milagre ou vai vir uma ordem do céu para mudar o Brasil, que não vai vir, não. Porque muitos esperaram uma ordem do céu. Você viu quantas igrejas oraram para Bolsonaro? Você viu quantos pastores fazendo campanha na porta da casa, na igreja, no monte? Deus não ouviu essa oração. A igreja, 99%, clamou, orou, jejuou pelo Bolsonaro e ele perdeu. É sinal que Deus não ouviu. Deus não vai se intrometer nesse assunto. Nós que temos que tomar atitude. Votar certo com consciência. Aí sim, vamos combater a corrupção. Tudo bem? Fique com a paz de Cristo. Até a próxima transmissão. Muito obrigado e até a próxima.